Shalom pessoal, tudo bem? Bem, agora a gente vai fazer uma continuação do estudo e agora em mérito da libertação dos sequestrados do Hamas, do grupo terrorista Hamas, em mérito disso, em mérito também da construção da parte documental e estrutural da comunidade aqui do Rio de Janeiro, aqui da Baixada Fluminense, é o mérito desse estudo, dessa história, desse momento. Bem, vamos voltar lá. A gente começou nas primeiras partes dessa Parashá falamos sobre a primeira porção da Parashat Shemot, onde mostramos ali vários elementos. Eu fiquei de trazer uma explicação mais contextual aqui de 2 pontos. O primeiro é por que o povo do povo judeu começou sendo cuidando de ovelhas e sendo trabalhando na pecuária. Por que eles não cuidavam de plantação, não se davam ao plantio e sim cuidar dos animais, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é em relação à parte de geração, que a gente chama de... Por que algumas coisas passam de pai para filho? Falamos sobre casamento, e aí a gente vai falar um pouquinho primeiro sobre Zehut Avot. Então são 3 conceitos: casamento entre judeus, Zehut Avot e plantio, ok? Então vamos começar. Vamos começar com o Zehut Avot, que é um pouco mais complexo. O que é o Zehut Avot? Bem, o conceito de Zehut Avot Zehut é mérito, mas ele também a palavra tem raiz com brilho, tá? Então, vamos traduzir como mérito, para ficar mais simples, depois a gente fala sobre a parte mística. Mas enfim, cada ação que a gente faz, tá? Gera um anjo, tá? Ação positiva nascem anjos positivos, e ações negativas nascem anjos negativos. Quem não está familiarizado com esse contexto espiritual, assista o playlist 1, 2 vezes, se possível, 3 vezes, melhor ainda, o nosso playlist completo da nossa série sobre o Sefer Yetzirah. É muito importante você estudar. Mas enfim, está escrito no Talmud, não me lembro agora se é no Talmud ou se é no Zohar HaKadosh. Mas enfim, uma das parashot está escrito que cada passo que alguém dá indo para uma casa de Avodah Zarah, um centro de idolatria, a cada passo que essa pessoa dá, nasce ali um shedim, nasce ali um demônio, um ser negativo, tá? Inclusive é por isso que quando a gente está indo para algum lugar e tiver alguém indo para uma dessas casas de idolatria, é para você atravessar a rua, para você não ficar pisar onde a pessoa pisou, porque ali nasce ali uma energia muito negativa. O contrário também é verdade, que quando a gente está fazendo algo de bom, está indo para cumprir uma mitzvah, por exemplo, nasce ali um anjo positivo, um anjo divino, tá? Então é por isso que cada ação nossa gera um zehut, um brilho diferente, tá? Então o Zehut Avot é o mérito dos pais. Está escrito na Torá que Hashem visita a sua bondade do pai para o filho. Então existe um zehut, existe um mérito que é transmitido de maneira espiritual e comportamental, e mais do que isso, no DNA de um pai para o filho. Então cada coisa que você faz de bom, Baruch Hashem, vai ser refletido no seu filho. E cada coisa que você e os seus antepassados fizeram de ruim, Ras Veshalom, também vai afetar o seu filho, o seu neto. Não significa que a culpa visita, porque Hashem não visita a culpa, mas a consequência das midot, das consequências negativas, físicas e comportamentais e espirituais. Lembrando que a gente está falando que cada ação leva um anjo negativo, um anjo positivo. E sendo assim, tudo que é feito dentro de uma casa reflete naquelas pessoas. Também com quem essas pessoas andam. Inclusive, eu fiz um estudo recente que mostra que a maioria das pessoas que entram em anarquia com os conceitos mais tradicionais, com os conceitos mais perenes, como por exemplo a Bíblia, em geral, elas detestam os seus pais, sentem uma certa raiva dos seus pais, tá? Ou sentem uma certa raiva de alguém da sua parentela próxima que tem comportamentos negativos e que estão vinculados com questões relacionadas com entre aspas, tradição familiar,
tá? Então esse é o primeiro ponto muito importante para a gente entender. Então Zehut Avot é um conceito judaico que está muito atrelado na nossa cultura. Isso tem uma relação completamente vinculada com um conceito que a gente vai falar agora sobre os Kohanim, que está nessa Parashat Shemot. Na Parashat Shemot a gente vê que eles começam a falar sobre conceitos de Kohanim, como a gente já explicou. E os Kohanim, que são os filhos de Aharon posteriormente, tá? Nessa ainda não está relacionados aos filhos de Aharon, mas está relacionado àquela questão dos impostos que a gente falou no comentário da Parashat anterior, dessa Parashat, desculpa, o comentário anterior. Se você não ouviu, não assistiu, vai lá e assiste no canal no YouTube, ouve o áudio, Yaakov Ben Lev, e dá uma procurada lá sobre Parashat Shemot para você ver o contexto disso, tá? Mas voltando. Então, por que os filhos de Aharon são considerados um grupo especial? Porque os filhos de David herdam a questão do reinado. Por que a herança de sangue é muito importante para o povo judeu, antes mesmo de existir o povo judeu? Lembrando que Abraham se casou com alguém que era da sua parentela, da sua tribo, digamos assim. Yitzhak também, Yaakov também. Esav não casou, deu uma fingida lá e casou com pessoa do outro povo. Mas em geral, há uma tendência de casar-se com pessoas do mesmo linha familiar, na linhagem. Por que a linhagem no povo judeu é extremamente importante? Isso tem que ficar gravado na cabeça de vocês. Existem pessoas boas para casar em outros povos? Para os outros povos, sim. Agora, pessoas especiais que se ligam ao Zehut, ao mérito e à bondade de se ligar com a Torá para comportamento e também para a questão do brilho espiritual, não dá para casar com pessoa fora do povo judeu. Não dá. Porque quando você conhece o comportamento de uma pessoa que estuda a Torá com profundidade, quando você conhece a pessoa que ela tem, por mais que ela esteja afastada do conhecimento da Torá, ela tem um pai, um avô, uma avó que tem esses méritos, isso se reflete. Para despertar essa chama é muito fácil, muito simples, tá? Então, mesmo que você não consiga ver os méritos naquele momento, existe um mérito dos avós, dos pais anteriores, dos patriarcas, de quem veio por trás. Esse Zehut só precisa só de algum contato com a Torá para despertar, tá? Então, são esses pontos que são muito importantes. Por isso que não há uma concessão para falar assim, é aceitável casar-se com um não-judeu. Não dá. Agora, um outro conceito muito importante relacionado à Torá. No judaísmo, não há um voto de pobreza, tá? Não existe nada na Torá que fala pra gente ter um vínculo de pobreza. Entretanto, tá? Não existe uma obrigação de ser rico por ganância. O que a Torá mostra, também teve uma parashá que a gente falou sobre isso. Agora não estou me lembrando agora qual é a parashá, mas a parashá que o Yosef ele se encontra com Esav. E lá, Yaakov ele encontra com Esav. E aí Yaakov ele deixa para trás alguns potes. A gente mostra ali a importância de cuidar de pequenas coisas para economia de dinheiro. Esbanjar é no mínimo uma ofensa com Hashem. Você jogar comida fora, inclusive é proibido pela Torá você jogar comida fora. Existem só algumas exceções na Halahá, mas a gente vai estudar sobre a Halahá depois sobre isso. Mas é proibido você jogar comida fora. Eu vou falar que senão vai ficar com um assunto muito aberto. Mas depois consulte o seu Rav, consulte a pessoa que está te ajudando no processo. Mas enfim, a única coisa que você não pode jogar comida fora, a única regra que te impede de jogar comida fora é se você estiver com nojo da comida. Nojo mesmo. Se não, é proibido. Você está jogando um pedaço daquilo que é de Hashem, de uma energia divina. Ainda mais se foi um animal que morreu para aquilo ali. Você está jogando a vida daquele animal embora em vão. Ok? Então assim, toda a energia, que seja energia de luz, de gás, seja uma conta que você pagou, qualquer coisa que você está esbanjando dinheiro, jogando dinheiro fora, é uma ofensa para com a energia divina.
A energia divina, ela está contida em todas as coisas. Está contida naquilo que você faz de manhã, naquilo que você faz de tarde, onde você gasta a energia. Por isso, assim, aquilo que você come, você tem que comer, lógico que com prazer, mas você tem que comer especialmente quando você coloca a comida para dentro, é para aplicar isso em mitzvot, em coisas positivas. Você comer demais, só por comer demais, sem um propósito de que eu estou comendo para fazer, para obedecer à vontade divina, você não conecta aquela energia com a energia divina, então você joga aquela ali para uma energia negativa. Por isso que muitos rabinos eles falam que comem somente o básico para se manter saudáveis, mas eles comem o básico para poder aplicar aquela energia em cuidar dos filhos, cuidar da família, trabalhar, e that's it, e servir a Deus. Agora, tudo que você come isso só para comer, só por prazer de comer, é um pecado com a energia que a gente recebe divina. Então acaba que você acumula mais energia negativa porque não tem um propósito. A mesma coisa é em relação a pequenas finanças. Deixar tudo ligado, tudo aberto, você desbanjar energia. Eu tenho um gato na minha casa, então eu gasto mesmo. Ou seja, é um desrespeito com a energia divina. Então toda a pequena coisa que você coloca o teu dinheiro, o dinheiro na Bíblia, ele está relacionado com a vida. Então você gastar dinheiro, jogar dinheiro fora, é desperdiçar a sua vida. Tanto é que uma pessoa que é extremamente pobre, ou seja, que perdeu toda a sua riqueza, é considerada como uma pessoa morta. Então, é importante você ter um equilíbrio com aquilo que você ganha, com aquilo que você gasta, com aquilo que você come e com aquilo que você faz da sua vida. Então, dentro desse contexto, a gente está falando agora sobre agricultura. Por quê que os judeus eles não iam para a agricultura e cuidavam assim da agropecuária, da pecuária, desculpa, de cuidar dos animais, tá? Por que eles eram pastores? Por que eles cuidavam de animais? Eu vou dizer por dois motivos, tá? O primeiro é que na agricultura você tem que ficar o tempo todo trabalhando, porque você tem que arar a terra, você tem que cuidar, você tem que regar, você tem que tirar a erva daninha. Você tinha um gasto de energia muito grande. Esse gasto de energia reduz o tempo que você podia estudar a Torá. Quando você cuida de animais, você vai, de manhã você cuida dos animais, você leva para passear, depois você bota eles para pastar, e eles ficam lá pastando, você pode ficar embaixo de uma árvore estudando, você pode ficar num outro lugar estudando. Você ganha muito mais escala de tempo para poder relaxar. Então sua alma fica em paz. E aí a palavra literalmente descansar em hebraico é va'inafash, é você retomar a sua alma, ou seja, muito menos estresse, você tem muito mais escala de trabalho e você também tem tempo para poder se dedicar a Deus, muito mais tempo para se dedicar a Deus. E é por isso também que existem duas profissões principais na atualidade que são feitas por judeus, tá? Que é característica. Primeiro, o filho estava chorando aqui. O primeiro os Fradim, eles são basicamente comerciantes, historicamente, né? Comerciantes, por quê? O tempo que não tem ali um cliente em algum horário, no momento, você pode estudar a Torá, que é o tempo mais morto, tá? Já os Ashkenazim, eles são muito mais voltados para a medicina. Por quê? Porque você trabalha naquele horário ali, mas você pode sustentar inclusive uma família só em 2 dias na semana, ou em 3 dias na semana. Lógico que também a Torá também ensina a gente para gastar muito menos do que a gente ganha. Isso é uma outra coisa que a gente aprende com o Yosef, mas só pra gente voltar aqui. Então não é pra, poxa, mas hoje não dá nada, ganhar 30 mil reais não dá pra nada. Então assim, tem gente que, infelizmente, comeu, né, o bichinho, né, foi mordido pelo bichinho aí da ganância. E aí gasta muito mais e tá aumentando muito o seu padrão de vida quando não deveria, né? Deveria viver, se a pessoa ganha, sei lá, 20 mil, vive com 15, né? O restante você aplica, você garante o teu futuro. Tantos economistas estão falando sobre isso, aquilo que o Yosef também falava. Enfim, voltando aqui para o nosso estado de luta aqui. Então, basicamente, trabalhar em algo que vai te custar a energia da vida não é o melhor caminho. Se você está numa situação dessa, peça a Hashem sabedoria e se prepare.
se prepare. Yosef, por exemplo, só para citar nas parashat anterior, Yosef, ele passou anos, tá? Servindo ao seu pai na parte contábil, na parte administrativa, depois foi para outros trabalhos para poder se preparar. Quando estava preparado, não foi sorte. E também não foi Deus somente, né? Não foi só Hashem que fez. Porque também Hashem, ele quer que você tenha o teu mérito, ele quer que você faça. Então assim, Hashem, ele vai te dar a oportunidade só pela metade. O restante é o teu esforço. Pode ser que Hashem colocou para você a oportunidade ideal, ele abriu a porta ideal, mas você só não conseguiu aproveitar. Por quê? Porque você não quis. Então, agora é o esforço, o querer, a vontade e a dedicação, ligado também com o preparo também. Então, viva com menos do que você ganha. Mas não tem como agora. Você repense onde você está alugando casa, onde você está morando, etc., para poder você garantir um futuro. Lembrando que a vida judaica, sim, é custosa, mas também a vida judaica também te evita várias armadilhas de gastos desnecessários. Você sair com os amigos para tomar cerveja, a Torá também proíbe fazer isso, né? Eu vou comer no restaurante XPTO porque é o melhor do Rio, mas lá é kasher? Não, então você vai ter que repensar isso. Então assim, tem muitas coisas que a gente precisa repensar na nossa vida como Estado. Agora, ser rico sim, ser gastão não. Então assim, a Torá, e na verdade assim, os judeus sim devem estar entre pelo menos os 10% mais ricos do Brasil, que são aqueles que ganham acima de 4 mil reais, mas o ideal é que a gente esteja no mínimo ali entre os 5% da população brasileira, que tenha um salário ali de gestão, que tenha um salário ali que lhe garante um pouco mais de uma vida tranquila, e também verificar se a empresa onde você está indo é aquela ideal. Mas o melhor dos mundos mesmo é o médico, né, ou o comerciante, que eles são autônomos, que não dependem de ninguém e só dependem de Hashem, Kadosh Baruch Hu, e podem controlar. Quando vai poder dar mais tempo para Torá, dar mais tempo para as mitzvot e depender 100% de Hashem. Não estou dizendo para ninguém abandonar absolutamente o seu estilo de vida atual, mas eu estou dizendo para vocês, precisa se preparar para viver aquilo que Deus espera de você. E você pode muito mais. Esse eu sou um exemplo muito vivo disso. Minha família perdeu tudo lá no passado, ficamos extremamente pobres ao ponto de passar fome e morar na favela. E conseguimos nos erguer. Pelo menos boa parte de nós aqui, filhos da minha mãe e do meu pai, conseguiram se reerguer. Estamos estruturados. Agora, basta querer ir um pouco além. Quem não quis, não foi. Quem quer, acaba indo. Mas precisa de preparo. Inclusive, assim, uma das coisas que eu pretendo fazer é justamente preparar também essa geração e a próxima geração para esses desafios, porque culturalmente, entre os Furadim brasileiros, a gente tem esse problema, e também muitos convertidos também têm esse tipo de problema também, de não ter preparo para o mundo atual. Então assim, a gente precisa, o judaísmo não é só a parte espiritual, mas é cuidar de todo o âmbito da vida judaica, da vida do povo Yehudi. Tá bom? Que Hazak Baruch, até a próxima. Pesquisa lá no site Yaakov Ben Lev e vamos estudando tanto a parte de texto, que vocês podem se cadastrar para receber os artigos novos, também como os vídeos no canal no YouTube. Bom, espero vocês na próxima. Shalom Lehitraot.